Pessoal, boa tarde. Vamos agora continuar com a nossa revisão. Então, o assunto que a gente viu logo depois de estrutura cristalina foi a questão do ensaio de tração e das propriedades mecânicas, né? Então, primeiro de tudo, a gente definiu o que era tração, o que era tensão, né? Tensão, toda vez que eu tenho uma força atuando sobre uma área do meu material, surge ali o que a gente chama de tensão. Então, a tensão, ela pode ser definida como força sobre área, onde força aqui está sendo representada pela letra P e área pela letra A, tá? Então, força sobre área. O sigma minúsculo, né, essa letra grega aqui, que representa a nossa tensão. Unidades. Se a força vai estar em Newton, sistema internacional, e a área estiver em metros quadrados, Newton por metros quadrados, a gente vai chamar isso de Pascal e não Pascal. Prestem atenção. Pascal. Se eu tiver Newton em cima e milímetros quadrados embaixo, nós temos megapascal, certo? Como que eu converto megapascal em pascal? 1 megapascal, lembre-se que o prefixo mega, ele vale 10 a sexta. Então, 1 megapascal é igual a 1 vezes 10 a sexta pascal, tudo bem? Se eu aplico essa força na superfície do material e surge lá uma tensão, dependendo da magnitude dessa tensão, o material pode oferecer como uma resposta uma deformação, né? E a deformação a gente vai representar por essa letra grega aqui, tá? Que é o epsilon, tudo bem? Uma letra grega também. Então imagina que eu tenho meu material aqui, seção transversal cilíndrica, aliás, seção transversal circular. Esse material tem um comprimento inicial LI, eu aplico uma força P nesse material, fazendo com que ele adquira um comprimento final LF. Lembre-se que, nesse caso aqui, a gente está falando de um esforço de tração, né? Tracionar o material é esticar, alongar o meu material. Então, o material vai sair de um comprimento inicial LI e vai chegar a um comprimento final LF. Essa variação de comprimento representada aqui pela letra alfa é o que a gente chama de alongamento. Então, como que eu faço para calcular quanto esse material ele se deformou? A deformação ela vai ser comprimento final, né, o comprimento que ele adquiriu depois de ser esticado, menos o comprimento inicial, que era o comprimento que ele tinha no início, dividido pelo comprimento inicial, tudo bem? Então é a relação entre a variação de comprimento e o comprimento inicial. Isso é a deformação do meu material, tudo bem? Existe um ensaio muito usado na indústria metalúrgica, né, chamado de ensaio de tração, que é um ensaio destrutivo. Por quê? Porque após o ensaio eu destruo a minha amostra, o meu material que está sendo testado, e aí o meu material ele acaba sendo inutilizado, né? Então, nesse ensaio aqui, nesse equipamento que a gente vê na foto, nós temos duas pinças aqui, né? Eu tenho uma pinça na parte de cima, uma pinça na parte de baixo, que é onde eu vou prender o meu material que vai ser ensaiado. Aqui, ó, essa barrinha aqui é o material, meu corpo de prova que vai ser ensaiado. E essas duas garras aí, elas vão esticar meu material até o meu material romper. Isso é um ensaio de tração. Esticar o material até o material romper. Esse equipamento ele tem duas características muito importantes. Primeiro, ele tem um sensor chamado de célula de carga, que vai medir continuamente a variação da carga que está sendo aplicada, a variação da força que está sendo aplicada. E aqui, ó, no meu corpo de prova, é comum que eu prenda um outro sensor, que é o extensômetro. Tá? O extensômetro vai verificar o quê? A variação de comprimento do corpo de prova. Tá? E aí esses dados, tanto de carga quanto de variação de comprimento, eles vão sendo enviados para esse computador que está aqui do lado, que vai gerar um gráfico. E esse gráfico é o resultado do meu ensaio de tração. Esse gráfico é chamado de curva tensão-deformação ou diagrama tensão-deformação. Tá? Esse gráfico ele vai ter umas regiões bem definidas. Então, essa primeira região aqui reta é o que a gente chama de regime elástico. No regime elástico, o material ele se deforma, mas se eu parar de aplicar a força nele, ele consegue recuperar tanto o formato quanto as dimensões. Então essa parte reta é a região elástica, tá? Lembre-se que no eixo vertical eu tenho tensão e no eixo horizontal eu tenho deformação, tá? Aí eu continuo aqui o processo do meu ensaio lá de tração. Chega nesse ponto, eu chego no limite de escoamento. O que é o limite de escoamento? É quando eu vou sair da região elástica
e vou passar para uma região que eu chamo de plástica uniforme. Quando eu entro na região plástica, por mais que eu pare de aplicar força, o material ele não se recupera mais, tá? Ele está deformado de forma permanente. Nessa região 2 aqui, é o que a gente chama de regime plástico uniforme, né? Ou seja, todo o material está deformando por igual. Continua a minha deformação, chego nesse ponto aqui, ó. Esse ponto chama limite de resistência, é o maior ponto do meu gráfico, é a maior tensão que o material suporta. A partir desse ponto mais alto, começa o processo de formação do pescoço ou estricção. Ou seja, o material ele vai suportar cada vez tensões menores, então meu gráfico ele vai descendo até esse ponto que é chamada tensão de fratura ou tensão de falha. Essa região 3 também é uma região de deformação plástica, mas é uma região de deformação plástica não uniforme. Por quê? Toda a deformação está concentrada na região do pescoço. Não está todo o meu material mais se deformando por igual, certo? Quais propriedades mecânicas eu consigo medir a partir desse único ensaio de tração? Então eu consigo medir resistência mecânica, rigidez, ductilidade, resiliência e tenacidade. Nós já falamos de forma mais detalhada sobre isso nas nossas aulas presenciais, então a gente vai apenas dar uma relembrada nos conceitos de cada uma dessas propriedades mecânicas. Então a resistência mecânica do material é quanto o meu material resiste quando eu tento deformar ele permanentemente, ou seja, de forma plástica, né? E aí, qual das tensões vai caracterizar a resistência do meu material? Depende muito do meu projeto, né? Eu posso usar a tensão limite de escoamento quando eu estou prezando pela segurança do meu projeto. Eu posso usar a tensão limite de resistência quando eu estou prezando pelo custo do meu projeto, por exemplo. Então vai depender um pouco disso, do meu projeto, do tipo de projeto e quais são os requisitos do meu projeto. A rigidez representa a resistência do material, uma tentativa de deformação elástica, né? Então, estou tentando deformar o material na região elástica e ele oferece muita ou pouca resistência, né? Como que eu meço a rigidez do material? Eu uso para medir a rigidez do material uma grandeza chamada de módulo de elasticidade, que é esse E aqui, tá? Uma outra coisa importante é que enquanto eu estou no regime elástico, é válida uma leizinha chamada de lei de Hooke. O que a lei de Hooke me diz? Me diz que no regime elástico e só no regime elástico, tensão e deformação são proporcionais. E o que torna elas proporcionais é o meu módulo de elasticidade. Então, tensão é igual módulo de elasticidade vezes deformação, certo? Outra propriedade muito importante é a ductilidade do material, ou seja, quanto que eu consigo deformar esse material antes dele se romper, tá? Eu posso representar essa ductilidade do material de duas formas. Pelo alongamento total, que seria basicamente a minha fórmula de deformação, só que multiplicado por 100 para eu ter uma porcentagem aí de alongamento, e a porcentagem de redução de área, que seria o quê? A variação das minhas áreas, né? A área inicial menos a área final, dividido pela área inicial, vezes 100 para que eu tenha exatamente a porcentagem de redução de área. Então, o material dúctil vai ser um material que deforma muito antes de quebrar. E um material frágil, por sua vez, é o oposto de dúctil, é um material que deforma-se pouco antes de quebrar. Então, dúctil e frágil são coisas opostas e é importante lembrar disso. Geralmente, o material, quando ele é frágil, ele também é muito resistente, né? Então, é errado a gente falar, esse material ele não é resistente, ele é frágil. Na verdade, quando o material ele é muito resistente, aí sim que ele é frágil, né? Frágil, na verdade, não é o oposto de resistente, frágil é o oposto de dúctil, está relacionado à deformação do material. Outra característica, outra propriedade importante obtida no ensaio de tração é a resiliência. A resiliência é quanto de energia o material consegue armazenar no trecho elástico, e aí se eu parar de carregar esse material, ele consegue liberar essa energia armazenada. É o caso dos materiais de mola, por exemplo. Os materiais de mola têm que ser materiais resilientes. Como que eu calculo o módulo de resiliência do material, ou o R?
é a tensão limite de escoamento ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade. E por fim, outra propriedade relacionada à energia é a tenacidade do material, que é quanto de energia o material consegue absorver até a fratura dele. Né? Um material tenaz é aquele que absorve bastante energia antes de romper. Tudo bem? Como que eu calculo isso aqui no gráfico? No gráfico, a tenacidade do material ela vai ser correspondente à soma das áreas. Né? A área 1 mais a área 2 mais a área 3 me dão juntas somadas a tenacidade do meu material. Tudo bem? Então, se eu calcular a área total embaixo aqui no meu gráfico, eu vou ter a tenacidade do material. Tudo bem, pessoal? Obrigado. É isso. Até